Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje um programa para falar sobre o papel da crítica. Não sai daí. Pois é pessoal, o programa hoje vai falar do papel da crítica ou o papel do crítico no mundo atual. Afinal, como eu já falei aqui nesse programa mais de uma vez, a gente hoje em dia tem tanto acesso à cultura, isto é, a filmes, a livros, a quadrinhos, a música, que muitas vezes a gente se sente perdido no meio de tanta coisa e tentando identificar aí também o que é legal e o que não é legal. E a crítica, ou o trabalho do crítico, surge justamente naquele momento em que você vê um filme ou escuta uma música e você gosta daquilo ou não gosta e você quer explicar para as pessoas o porquê que aquilo é bom ou ruim. E antes, se a crítica era limitada aí a alguns cadernos de cultura específicos de jornais ou mesmo de revistas, com a ascensão das redes sociais, bom, todo mundo virou crítico, então hoje em dia o que você mais encontra é gente dando opinião sobre filmes, sobre livros, sobre série de TV, por aí afora. Isso é, hoje a gente não só tem muita coisa sendo produzida, como também a gente tem muita coisa sendo criticada. E aqui a ideia é mostrar pelo menos 3 formas de se pensar a crítica que eu considero essenciais para termos uma boa crítica realmente sobre determinado produto cultural. Então, a meu ver, existem 3 formas de você fazer uma boa crítica. Uma é uma crítica técnica, a outra é uma crítica social e a terceira uma crítica teológica. Então vamos lá explicar cada uma delas e como que a gente pode aplicá-las. Detalhe importante, todas essas 3 formas de crítica, elas valem para qualquer expressão artística, desde a literatura até os quadrinhos. Bom, a primeira crítica, que é a crítica técnica, é aquela que vai se preocupar com os fundamentos da linguagem artística e o modo como o artista vai utilizar esses fundamentos para construir a sua obra. Isso é, dentro da literatura, é como um poeta vai usar as regras gramaticais ou as regras específicas do fazer poético para escrever a sua poesia. No cinema, é como o diretor vai usar os fundamentos da linguagem cinematográfica para construir o seu filme. Isso é, como que ele vai usar a fotografia, como que ele vai montar o filme e por aí vai. Nos quadrinhos também, você também tem uma linguagem própria dos quadrinhos, então todas as expressões artísticas possuem a sua linguagem própria. Acho que hoje em dia, especialmente, a gente tem aí uma retomada, especialmente no Brasil, de análises mais técnicas mesmo da própria literatura, mas em outras áreas, como por exemplo no cinema, basicamente hoje quando você pega os grandes portais, as grandes críticas, pouca gente fala dessa linguagem do cinema. Quanto mais no quadrinho também, acho que nos quadrinhos hoje em dia a gente tem uma carência muito grande disso, e na música nem se fala, e assim vai, mas basicamente a linguagem técnica é essa linguagem, aquela que, ou melhor, a crítica técnica é exatamente essa que compreende a linguagem artística de determinado meio e usa essa linguagem para fazer uma análise da obra do artista. Bom, esse tipo de análise possui algumas vantagens que acho extremamente importantes. A primeira delas é que, de certa forma, você escapa da armadilha subjetivista. Isso é, existe uma forma objetiva de se analisar determinada obra, né? Porque é justamente a referência da linguagem. Segundo, que também é uma forma de você escapar de certas análises puramente ideológicas de determinada obra de arte. Terceiro, acho que é uma forma muito didática de realmente compreender uma obra de arte. Mas, e a gente tem sempre que colocar um mas aqui, existem alguns problemas muito sérios desse tipo de análise. O primeiro deles é que muitas vezes o grande artista ele vai usar aquela gramática, ele vai usar aqueles fundamentos da linguagem artística, que faz parte do meio dele, de uma forma tão inovadora, tão radical, que o crítico não está ainda não tem domínio dessa nova forma, desse novo vocabulário que um grande artista vai usando. Eu penso aqui em caras como, por exemplo, o Stravinsky com a Sagração da Primavera, Bob Dylan em 66, Ulisses do James Joyce ou Twin Peaks do David Lynch, um caso recente aí, em que esses artistas eles estão tão à frente, ou estavam tão à frente do seu tempo no momento em que compuseram determinadas as suas obras, que a crítica naquele momento não tinha vocabulário, ela não tinha ferramentas ali para entender aquilo, e aí a crítica termina ficando descompassada em relação ao artista. O segundo ponto negativo desse tipo de análise é que muitas vezes, justamente por ser extremamente técnica, objetiva, esse tipo de análise não compreende fenômenos como a série de filmes Guerra nas Estrelas, que é um fracasso de crítica, né, dessa crítica mais parruda, se você parar para pensar, mas é um fenômeno cultural
Então como que você interpreta esse tipo de obra apenas analisando tecnicamente? Você não consegue. Porque alguma coisa vai faltar na sua interpretação, alguma coisa você não vai conseguir captar. E isso, às vezes, é a essência de uma obra de arte. E um terceiro problema desse tipo de análise é um problema até bem contemporâneo, é um problema bem técnico, para parar um pouquinho para pensar. Que muitas vezes a gente acha que está fazendo uma análise técnica de determinada obra, mas no fundo nós não estamos. Explico. Hoje em dia, tirando a literatura, basicamente filmes, música, quadrinhos, a gente tem acessos de diferentes maneiras ao produto final do artista. Penso aqui, por exemplo, num artista como o Terrence Malick. Hoje em dia a gente tem acesso à obra do Terrence Malick na tela da TV, na tela do computador, até no celular você pode ver. Mas o Terrence Malick é um cara que produz os seus filmes, que faz a sua obra pensando no cinema. Aliás, todo grande cineasta pensa a sua obra pensando na exibição no cinema. Aliás, nem só grandes cineastas no sentido artístico, mas mesmo um cara como Michael Bay, quando faz o seu Transformers, ele está pensando na experiência do cinema, de você ir lá numa sala escura, uma sala em que você vai ter aquela vibração de ter as pessoas à sua volta, tela imensa, som fantástico. Então, sem a experiência do cinema, você, quando assiste um filme na sua casa, você de certa forma está assistindo uma obra podada de todo o seu potencial. Da mesma forma como o modo como escutamos música hoje em dia pode ser preciosismo, mas não tem artista, e aí o cara que encabeça essa tipo de discussão, um cara como Neil Young, que não se preocupe ali no modo como nós vamos ter acesso à sua obra. Se é num fone vagabundo que você está ouvindo num MP3 de péssima qualidade, ou se você está ouvindo num som minimamente decente, com bons fones ou então boas caixas de som. Tudo isso termina influenciando muito na forma como você termina entendendo a música. E como eu falei, não é uma questão só de opinião pessoal isso. Todo grande artista pensa muito no modo como você vai entrar em contato com a obra dele. E mais grave ainda, a meu ver, é gente que hoje em dia julga ou faz críticas às artes plásticas sem nunca ter entrado num museu. E tudo isso, claro, pode parecer de preciosismo para muita gente. Só que, a meu ver, se eu quero construir uma crítica decente de uma obra, e se eu exijo que o artista se dedique integralmente àquela obra, eu acho que existe aí uma questão de respeitar o modo como aquele artista espera que a sua obra seja absorvida. Isso é, se eu pegar um DVD pirata num filme, assistir na tela do computador, que moral eu tenho para criticar a linguagem, o modo como o artista faz o seu trabalho? Não dá, é uma questão de desrespeito mesmo. Então, se eu não respeito, se eu como crítico não respeito o trabalho do artista, ele não tem que respeitar a minha opinião, e muito menos as pessoas têm que ouvir a opinião de quem faz esse tipo de coisa. Pelo menos é o que eu acho. O segundo tipo de crítica que eu vou falar aqui é aquilo que eu chamo da crítica histórico-social. Isso é o crítico que analisa a sua obra, que faz a sua crítica, buscando compreender o momento histórico daquela obra, buscando compreender de que modo aquela obra reflete conflitos sociais de determinado período. E esse tipo de crítica ele é muito rico, especialmente quando nós pensamos em obras como, por exemplo, a primeira fase das obras do Akira Kurosawa, onde existe uma presença, uma discussão social muito forte ali. Ou então uma série como The Wire, que traz aí nas suas 5 temporadas uma imensa discussão sobre a sociedade americana. Na literatura, você tem uma obra como, por exemplo, O Sol é para Todos, da Harper Lee, onde é discutido aí uma questão social do racismo americano, e você precisa ter isso em perspectiva. Mas esse tipo de análise terminou sendo corrompida, especialmente aí a partir da década de 60, 70, culminando nos anos 90, e hoje em dia extrapolou todos os limites racionais da coisa, quando esse tipo de análise deixou de ser uma análise ampla para fazer análises compartimentalizadas. Isso é, muita gente hoje termina fazendo análises baseadas mais numa ideologia própria do que na obra de arte em si. Então eu vou assistir um filme pensando em que modo ele é um filme que traz a representatividade do feminino à frente. Ou então em que modo esse filme representa uma denúncia do racismo na cultura XYZ. Ou então o modo como o filme faz a denúncia social da pobreza e por aí vai. Isso é, são pessoas que enxergam a arte de uma forma quase que utilitarista.
quase não, utilitarista mesmo. Isto é, a arte e o artista só vão fazer sentido ou só vão ter importância se eles defenderem uma bandeira ideológica qualquer. E a meu ver, hoje em dia, esse é o maior mal da crítica que você encontra por aí. Você pega a gente fazendo críticas, por exemplo, a um filme como o último Mad Max, ou então você já começa a perceber isso na análise que o pessoal vai fazer dos filmes da Mulher Maravilha, e por aí afora, usando como parâmetro de que modo esses filmes se relacionam ou não com o feminismo. Ou então, o modo como um filme como Moonlight representa ali as angústias e anseios de uma comunidade específica racial americana. E a meu ver, algo ainda mais preocupante é que por conta desse tipo de crítica, hoje em dia, esse tipo de crítica progressista, começou a surgir uma reação à direita, e é uma reação ruim, porque ela de certa forma começa também a analisar as obras de arte de acordo com o ideário da direita. Isso é, não está analisando a obra pela obra em si, mas do modo como essa obra responde àquilo que você considera que é ideal no campo ideológico da direita. E aí você vê umas aberrações surgindo, como gente fazendo análises críticas do Vidas Secas do Graciliano Ramos, acusando o livro de ser comunista, ou então também criticando filmes como Mad Max Fury Road, porque é um filme feminista. Eu acho tudo muito estranho quando você reduz uma obra a um ismo qualquer. E por fim, chegamos ao terceiro modo crítico, que é o que eu chamo aí da crítica teológica. E o que é a crítica teológica? É aquela que vai buscar enxergar no artista e na obra o modo como esse artista e essa obra se relaciona com o transcendente, se relaciona em última instância com Deus. E a meu ver, esse tipo de análise é a mais importante, é aquela que realmente consegue abarcar as outras duas e ainda trazer coisas novas e ainda aprofundar a nossa visão sobre a arte e sobre os artistas. E a meu ver, o esforço dessa crítica é justamente buscar enxergar nas obras e nos artistas aqueles aspectos que trazem uma reflexão sobre a nossa condição humana, sobre a tragédia, sobre o amor, sobre a relação uns com os outros, sobre a relação do homem diante da morte, a relação do homem diante do trágico, a própria relação e essencialmente a relação do homem com Deus e o modo como isso pode estar presente ou não naquela obra. E a meu ver, é justamente neste nível da crítica que você consegue fazer paralelos, por exemplo, entre John the Revelator do Sondheim com a Sinfonia número 2 do Mahler, A Ressurreição. Ou ainda, é aqui que você vai conseguir compreender numa chave muito mais interessante a obra de um Cormac McCarthy, a obra de um Bob Dylan, do Martin Scorsese, dentre basicamente tudo que é produzido em termos de arte que você possa considerar por aí. Porque existe uma questão, a meu ver, quando você para praticar esse tipo de crítica, que não existe ser humano ou não existe artista que não tenha uma preocupação teológica, que não tenha uma preocupação metafísica no seu fazer artístico. Pode ser até para negar toda a transcendência, para negar toda a metafísica, para negar mesmo Deus, mas a preocupação está lá. A problemática metafísica, a problemática de Deus está lá. A problemática da condição humana está lá. Mas aí também é preciso tomar um certo cuidado com esse tipo de análise, porque muita gente vai confundir, e aí pensando numa perspectiva católica, cristã mesmo, muita gente vai confundir os dogmas da religião cristã, os dogmas do catolicismo, e usar esses dogmas para fazer uma análise das obras de arte. E não é exatamente isso que a gente está falando, porque obra de arte não é catecismo, tá, pessoal? Então é preciso uma certa ponderação, é preciso um certo cuidado para não realmente misturar as duas coisas. Por exemplo, quando o Martin Scorsese faz um filme como Silêncio, ele não está fazendo ali um filme sobre os dogmas da fé, ele está fazendo um filme sobre os dramas da fé. Isso é muito diferente. E finalizando, é justamente quando encontramos críticos que conseguem articular esses três modos de se pensar uma obra de arte, que estamos diante de um bom crítico, de um crítico que vale a pena ouvir. E a meu ver, esse tipo de crítica, ou esses críticos, são aqueles que se fazem mais necessários diante do turbilhão de informações que a gente tem acesso hoje em dia. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, espero que seja útil para vocês de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau. John the Revelator, tell me who's that riding? John the Revelator, tell me who's that riding? John the Revelator wrote the book
of the seventh seal.